Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que estamos falando sobre missões, e Deus tem sido muito gracioso conosco, nos oferecendo momentos muito especiais e muito instrutivos e desafiadores para que como comunidade continuemos a estar envolvidos na obra missionária. E hoje nós queremos conversar com os irmãos baseado num texto de Atos capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia para Atos capítulo 1, um livro que é escrito por Lucas e é continuação do seu primeiro livro que leva o seu nome, Lucas, e agora ele continua neste segundo livro dando enfoque aos ensinos que o Senhor transmitiu. Então ele escreve a Teófilo e continua a falar a respeito da sua pesquisa, que ele diz que foi uma acurada pesquisa a respeito daquilo que o nosso Senhor Jesus fez. E quando aqui a gente chega no capítulo 1 do livro de Atos, nós vamos encontrar o que Lucas conseguiu pesquisar e agora ele está relatando daqueles 40 dias após a ressurreição que Jesus esteve aqui entre os seus discípulos. Se você olhar aí no versículo 3 do capítulo 1, você vai descobrir que o Senhor então passou em torno aí de 40 dias com os seus discípulos falando as coisas referentes ao reino de Deus. E aí então este é um dos momentos em que o Senhor está conversando com os seus discípulos. Semana passada nós vimos aquele encontro que o Senhor teve com os seus discípulos lá na Galileia, possivelmente um dos últimos ou o último encontro de Jesus com os seus discípulos. Aqui parece que eles estão em Jerusalém e é o momento da ascensão de Jesus. Aquele lá na Galileia e agora aqui o momento em que Jesus vai ser assunto ao céu. E aí então o Senhor vai falar da missão, o Senhor vai falar uma série de coisas para eles, eles vão levantar um questionamento e o Senhor então vai dar uma resposta mostrando qual é o foco de Deus, qual é o foco dele, Jesus ressurreto, e que deveria também ser o foco dos discípulos. Eles tinham uma questão, mas a questão mais importante é aquela que é apresentada por Jesus. Olhando para esse texto, o que nós queremos então pensar com os irmãos é a ação da igreja em missões, né? O envolvimento da igreja, a igreja e missões. O que é realmente mais importante? Mas antes da gente continuar, tem o desenho das crianças. E as crianças hoje vão desenhar algumas coisas que vão ilustrar o que é a missão da igreja. Primeiramente, vocês vão desenhar num lado da folha a cruz que representa Cristo. Depois da cruz, vocês vão desenhar uma seta e no meio da folha, depois dessa seta, vocês vão desenhar uma cidade, várias casinhas representando uma cidade, tá joia? E depois da cidade, uma outra seta e vai no outro canto da folha desenhar o mundo, como se fosse aquele globo, né? O mundo redondo, faça aí a pintura representando o mundo. Então o desenho das crianças é esse. Primeiramente a cruz, depois uma seta indicando para a cidade, uma outra seta indicando para o mundo. Qual é o ensinamento desse desenho ou o que ele está ilustrando? Ele está ilustrando que quando a gente leva Cristo, ou o nosso desafio é levar Cristo para onde nós estamos e também para o mundo, que é isso que a gente vê no versículo de número 8 do capítulo 1, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, tá joia? Então, enquanto as crianças vão desenhando, nós vamos olhar para o que aconteceu neste capítulo, que é o momento em que Jesus vai ser assunto ao céu, levado ao céu. Ele então está conversando com seus discípulos a respeito das coisas do reino. Seus discípulos levantam um questionamento e ele dá a resposta. E a partir do versículo 6
aí de Atos capítulo 1, nós encontramos o seguinte: e os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. Este é o texto e este é o momento. Uma reunião, Jesus está ali com os seus discípulos, dentro desse período de 40 dias que ele, após a ressurreição, passou aqui na terra, tendo vários momentos em que ele apareceu aos seus discípulos. Então ele fala a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E aí surge um questionamento da parte desses que estavam ouvindo, e eles então levantam esse questionamento para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus responde e apresenta a missão, e logo depois ele é levado aos céus. E estes que o veem subindo ficam olhando, até que 2 homens vestidos de branco chamam a atenção deles e dizem: por que vocês estão aí olhando? Este que subiu, um dia voltará da mesma forma. Quando a gente olha então para esse texto, a gente está propondo para os irmãos o seguinte: que a igreja, ela faz missões quando não prioriza ou as suas questões ou os seus interesses. A igreja, ela consegue se envolver de fato em missões quando ela deixa de lado os seus interesses, os seus questionamentos e vai cumprir aquilo que o Senhor ordenou. Olhando para esse texto, o que nós temos então são estes homens levantando um questionamento, tendo questões, tendo coisas que estavam ali na mente deles. E isso é visível no versículo de número 6, quando eles perguntaram a respeito da restauração do reino. Eles perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? É uma pergunta até interessante, se a gente conseguir entender um pouquinho da mentalidade daqueles que fizeram essa pergunta. O judeu, de uma forma geral, ele entendia que o Messias viria, a expectativa deles é que o Messias que viria, iria restaurar o reino de Israel, mas o reino terreno. Então eles entendiam que o Messias seria um rei que iria tomar o poder e conduzir Israel. Mas Jesus que veio como Messias, alguns acreditaram, ele realmente é o Messias, porém toda essa expectativa foi lançada por terra quando Jesus morreu. Tenta imaginar a frustração deles. O Messias que vai assumir o trono morreu, só que ele ressuscitou, e aí durante 40 dias ele apareceu. Tenta imaginar o coração, a mente dos judeus, daqueles que estavam lá presentes naqueles dias. O Messias veio e morreu, mas agora ele ressuscitou, portanto, reacendeu toda aquela expectativa, voltou. Puxa, ele morreu, mas ele ressuscitou, então quer dizer que agora ele vai instaurar o reino e realmente as coisas vão caminhar muito bem. Por outro lado, a gente já viu ali no versículo de número 3, e mesmo antes, o versículo 2, que as orientações que estavam sendo passadas falava também sobre o Espírito Santo. Versículo 2 diz: até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos. E o versículo 8 também vai dizer, o próprio Senhor Jesus dizendo: mas recebereis poder quando descer sobre vós o quê? O Espírito Santo.
Então o assunto girava também em torno do Espírito Santo. Bom, qual era o que eles entendiam quando eles ouviam essa palavra Espírito Santo? A questão para o judeu é que quando ele olhava para o Antigo Testamento, que era de fato a Bíblia deles, as citações a respeito do Espírito Santo, feito por Isaías, por Ezequiel, por Joel, por estes profetas, sempre estava ligado à restauração. Quando Ezequiel, quando Joel falaram da obra e da ação do Espírito Santo, o povo estava lá no cativeiro na Babilônia. Lembra-se de Ezequiel capítulo 37, o famoso texto do Vale dos Ossos Secos, e o Espírito então conduz toda aquela restauração daquele exército de ossos. Então, na mente do povo judeu que conhecia as Escrituras, eles entendiam, quando se fala do Espírito Santo, está se falando de restauração. Agora, junta tudo isso, a expectativa deles que o Messias viria para restaurar o reino, porém o Messias morreu, mas o Messias ressuscitou. Então, continuou vivo no coração deles esse desejo de ver o reino terreno restaurado. E mais, ele falou sobre o Espírito Santo. Toda vez que os nossos profetas falaram sobre o Espírito Santo, tinha a ver com restauração. Então, a pergunta deles tinha realmente sentido, fazia sentido. Mas a resposta de Jesus mostra que, mesmo eles tendo o questionamento que, sim, de fato, surgia de um coração sincero, algumas coisas não diziam respeito a eles. Veja que a resposta de Jesus no versículo 7 foi: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. A resposta de Jesus para eles foi o que? Olha, isso não é para vocês saberem. Isso diz respeito a Deus. A Ele pertence tal decisão. E em outros momentos o Senhor também já havia dado resposta muito semelhante. Olhando lá para Marcos capítulo 13, versículo 32, nós vamos ler: contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Com relação à volta de Jesus, a pergunta que foi levantada lá, a resposta de Jesus foi basicamente a mesma. Isto é algo que não compete a vocês, mas é exclusivo do Pai. Os discípulos tinham ali alguns questionamentos, e eram até questionamentos sinceros, baseados naquilo que eles entendiam das Escrituras. Mas a resposta de Jesus leva para o foco principal. E qual era o foco de Jesus? O foco de Jesus era a missão que ele queria dar e deixar para os seus discípulos. Por enquanto, ele havia dito aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quer dizer, daqui pouco tempo, vocês serão revestidos de poder. Poucos dias. E aí então vem a missão. A missão está aí no versículo de número 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta era a missão. Enquanto eles tinham uma questão, Jesus tinha para eles uma missão. O questionamento deles pode ter sido até sincero dentro daquilo que eles entendiam das Escrituras. Mas o foco de Jesus era dar a eles a missão e mostrar como que eles poderiam executar esta missão. Primeiramente, o Senhor disse que eles receberiam poder. E o poder nada mais é do que a presença do Espírito Santo na vida deles. Aproximadamente 10 dias depois, haveria aquele momento da festa do Pentecostes em que ocorreu a descida do Espírito Santo. Então, eles foram revestidos de poder, capacitados para sair e pregar, sair e anunciar. E o texto diz que eles deveriam fazer este anúncio tanto em Jerusalém, ou a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, de maneira simultânea, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas nestes locais. E eles foram convidados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, e
o que foi importante o Senhor dizer para eles é que eles seriam revestidos de poder. Mesmo o Senhor falou quando estava com eles lá na Galileia, Mateus 28, 19. Olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, versículo 18. E aí o 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eles tinham uma questão, mas o Senhor tinha para eles uma missão. A questão deles era até genuína, baseado naquilo que eles entendiam das Escrituras, mas o foco de Jesus era a missão. Eles deveriam receber o poder e iriam receber esse poder para serem testemunhas, para contar para as pessoas aquilo que de fato o Senhor queria que eles fizessem. A igreja, ela só vai realmente se envolver em missões quando ela não priorizar as suas questões. Foi isso que a gente consegue ver nesse texto, que a gente consegue perceber que aconteceu ali naquele momento com os discípulos na conversa com Jesus. A igreja tem inúmeras questões, nós temos inúmeras questões, e questões às vezes até genuínas. Assim como aqueles discípulos, nós também temos inúmeros questionamentos, pontos de interrogação, e assim como eles, nós levantamos essas questões ao Senhor. Nós, por exemplo, queremos saber muita coisa com relação ao fim. Décadas atrás, a igreja brasileira foi inundada pela questão escatológica, que é muito importante, mas passou-se um pouco do ponto, de tal maneira que a igreja até parou de viver. Alguns cancelaram projetos, alguns entenderam que nem precisavam mais pregar, de tão urgente ou de tão próximo que estava o fim. Algumas pararam com tudo e começaram a estudar e a tentar entender, e alguns vinham dando até datas do retorno de Cristo, baseado em eventos que estavam ocorrendo no mundo. E aí então a igreja tem essas questões. Houve um tempo que ficou mais em cima dessas questões, mas nós até hoje, por vezes, ainda questionamos quando será o fim, quando essas coisas irão acontecer. Nós queremos saber, por exemplo, como cristãos, quando é que esse sofrimento todo vai acabar? Quando que as coisas vão melhorar? E sim, é genuíno. Alguns de nós olhamos para alguns textos bíblicos e tentamos entender por que eles ainda não se cumpriram, ou de uma forma completa. Bom, se Jesus levou todas as nossas dores, por que a gente ainda tem dor, tem sofrimento? E nós temos estas questões que são genuínas. Na área missionária, nós também temos questões. Como que a gente vai atingir o mundo se nós não temos dinheiro? Como que uma comunidade pequena como a nossa pode se envolver de fato sem ter recursos? E isso acaba fazendo com que não nos envolvamos mais em missões, acreditando que o que fazemos ou o que temos para fazer é muito pouco. Alguns de nós olhamos para o mundo e principalmente focando os confins da terra, e fala, nunca vou chegar lá até lá para conversar com determinada pessoa a respeito de Jesus. E aí bate uma certa frustração, de tal forma que, se os confins da terra estão tão longe, eu não consigo fazer nada nem aqui onde eu estou. E esquecemos que o texto de Atos 1:8, por exemplo, diz que missões é feita de maneira simultânea, onde eu estou e longe ao mesmo tempo. E a gente fica tão frustrado porque os confins da terra estão longe que nem orar a gente ora. Nós temos nossas questões, questionamos, mas a gente vai fazer missões, mas quem que a gente vai enviar? Não tem ninguém aqui no nosso meio que se possa enviar. E talvez você já passou os olhos aí, ou na sua mente você começou a lembrar da nossa comunidade e pensou, mas quem que nós vamos enviar? Não tem ninguém. E aí então nós temos os nossos questionamentos. E a igreja que fica priorizando suas questões, ela não faz missão. Ela não se envolve com missões, ela não atinge o foco principal, que é o foco de Jesus. E é por isso que a igreja ela precisa olhar para o foco que é nos dado por Jesus.
que está em Atos 1:8, que a gente já leu. E o texto aí diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E com relação a nós hoje, a questão é, já temos esse poder. O Espírito Santo já veio, e uma vez que somos salvos, temos este poder. Então nós já temos poder. As nossas questões na área de missões, falta de recursos, a comunidade pequena, a falta de recursos humanos e financeiros, tudo isso já pode ser deixado de lado, por mais genuíno que possa parecer. Nós temos o poder. O Espírito Santo está em nós, habita em nossa comunidade de tal forma que nós temos o que precisamos. E temos o que precisamos para ser o quê? E sereis minhas testemunhas. É isso que o texto diz. Para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunhas é aquela que viu ou que experimentou alguma coisa e agora vai sair para contar para outras pessoas que ainda não conhecem. E ser testemunhas do Senhor Jesus. A igreja tem que entender que ser testemunha é falar a respeito do Senhor Jesus. Um filme muito interessante chamado A Jornada, uma viagem pelo tempo, mostra um momento muito interessante em que um grupo da igreja vai fazer visitas para pessoas interessadas no Evangelho. E o que me chama a atenção naquelas visitas, ou em uma delas que o filme foca, é que durante a visita, as pessoas da igreja, um irmão da igreja, ele fala sobre o grupo da igreja que vai ao cinema, se reúne para ir ao cinema na segunda-feira. Ele fala que eles têm uma liga de boliche, eles falam que as crianças têm atividades XYZ, eles falam que anualmente eles vão assistir um jogo do campeonato de beisebol não sei aonde, e eles vão falando uma série de coisas que a igreja faz. Só que não foi isso que Jesus chamou a nós, a igreja, para sermos. Ele não chamou-nos para sermos testemunha dos eventos da igreja. Ele não nos chamou para testemunharmos sobre um líder ou pastor da igreja que prega, que canta, que toca e faz tudo muito bem. Nós não fomos chamados para falar sobre assuntos de curiosidade, assuntos gerais, sobre a estrutura do prédio. Não fomos chamados para testemunhar destas coisas. Temos o poder, que é o Espírito Santo, que habita em nós, para testemunharmos de Cristo. Falar destas outras coisas é até fácil, e nem precisaríamos de poder para fazer isso. Mas para falar de Cristo, nós temos o poder. E temos o poder para sermos testemunhas, diz o texto, a partir de onde estamos. Tanto em Jerusalém, que simboliza o local onde eles estavam, no nosso caso, a partir aqui da nossa cidade, mais especificamente a partir do nosso bairro, da escola, do nosso trabalho, apresentar Jesus na nossa cidade, para as pessoas que aqui ainda não conhecem a Jesus, e aí expandindo toda a Judéia, que seria o nosso estado, Samaria, que seria o nosso país, até os confins da terra. Temos poder para fazer estas coisas. Porém, se priorizarmos as nossas questões, não vamos cumprir a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós precisamos sim voltar os nossos olhos para o chamado do Senhor e ir aonde for preciso. Quando esse texto foi escrito, ou nos anos antigos, eles tinham as suas limitações, como nós também temos. Eles tinham os medos, como nós também temos. Talvez eles pensaram, mas como que nós vamos chegar aos confins da terra? E naquela época, para eles, o confins da terra era a Etiópia. Passado um tempo, os confins da terra para eles, no máximo, era Roma. Mas a gente sabe que os confins da terra envolvem muito mais. Nós temos medo, eles tiveram medo. Mas todos os nossos medos, todos os nossos receios, todos os nossos questionamentos têm que ser deixados de lado. Por quê?
Porque nós temos o poder, recebemos o poder para sermos testemunhas de Jesus. Portanto, meus irmãos, a igreja, ela só vai fazer missões, só vai se envolver quando ela não priorizar as suas questões. Isso também envolve a nós, indivíduos, como indivíduos, né? A gente tem pensado na igreja como grupo de pessoas, mas individualmente. Eu tenho as minhas questões, mas as minhas questões não podem sobrepor a ordem que Deus me deu para pregar. Eu tenho situações a serem resolvidas, mas isso não é mais importante do que pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, que na nossa mente hoje fique muito claro que nós precisamos pregar Jesus, como as crianças desenharam, pregar Cristo nas cidades ou na cidade onde estamos, e a partir da cidade ou simultaneamente pregarmos também no mundo todo. É isso que nós precisamos fazer. Então, não priorize suas questões. Foque na missão que o Senhor tem dado à sua igreja. E, irmãos, não existe coisa melhor do que a igreja se envolver com a obra missionária. Como é gostoso e como tem sido gostoso para nós como igreja, mesmo sendo uma comunidade pequena, podemos estar envolvidos com vários projetos que têm acontecido. Tenho orado para que nós como igreja não só investamos financeiramente e oremos por estes projetos, mas que daqui também saiam famílias, no mínimo para fazer uma visita ao campo missionário e participar daquilo que é feito lá durante uma semana, 2 semanas ou alguns dias. E quem sabe daqui a alguns anos termos jovens, termos adultos que vão realmente entender a direção de Deus para sair daqui e ir para o campo servindo ao Senhor como missionários, como propagadores do Evangelho. E a nós que ficarmos, porque para cada um que vai realmente precisa ter a igreja que fica segurando as cordas, suportando o peso, ajudando, dando todo o suporte que eles precisam. E a nós que ficarmos, a quem ficar, que fiquemos pregando o Evangelho na nossa Jerusalém. E usando todas as ferramentas disponíveis no mundo hoje para levar o Evangelho o mais distante possível. Que as nossas questões sejam colocadas em segundo plano e em primeiro plano, que seja o nosso foco cumprir a missão que o Senhor tem reservado para cada um de nós como igreja. Oramos para que isso aconteça e cremos que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, há de capacitar-nos para vivermos isto. Que Deus possa abençoar a tua vida e queremos terminar orando com todos vocês. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós vimos nesta noite que os discípulos, enquanto conversavam com Jesus, tinham questões até genuínas. Mas o foco do Senhor para eles era que eles cumprissem a missão. E a missão era pregar o Evangelho, ser testemunhas de Jesus em todos os lugares. Para isso, o Senhor garantiu que eles receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo. Hoje, nós, igreja, temos o Espírito Santo e temos também a mesma ordem de sermos testemunhas em todos os lugares a partir de onde estamos. Fazer missões. Este é o chamado do Senhor para nós. Por isso, que não priorizemos as nossas questões, mas foquemos no chamado que o Senhor tem a cada um de nós. Muito obrigado pelo teu chamado, pelo teu alerta a cada um de nós nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua semana e que possamos ter, logo após esta ministração, um tempo de comunhão por meio do grupo do WhatsApp, as crianças enviando os desenhos e todos os adultos sendo convidados a participarem de alguma forma desse tempo. Que Deus abençoe, tenham todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus.